Alô, você, boa noite. A partir de agora, através das ondas do rádio, Espiritismo Sem Máscaras, revelando o que está oculto. E eu recebo mais uma vez o meu amigo Alfredo Narras, que vai participar com a gente. Alfredo, e pedir para você fechar o som aí, tá dando retorno. Meu amigo Alfredo Narras. Boa noite. Boa noite. Alfredo, tá dando retorno. Espera aí, eu acho que é o... Oi. Tá dando retorno. Eu acho que é o celular ligado aqui, peraí. Eu acho que é o... Tirou? Acabou o retorno? Ainda? Perfeito. Eu acho que é o celular ligado aqui, peraí. E agora? Agora sim. Tá bom, desculpe aí a fraude. O E fake, o nosso, né? e o nosso tema hoje é Matrix, Mundos Paralelos. Você pode participar com a gente interagindo através de todas as redes sociais da Rádio Brasil Espírita, através da fanpage da Rede Brasil Espírita, através do Facebook RB Espírita, em nosso site, pelo WhatsApp da Rádio Brasil. O Alfredo vai falar um pouco sobre Matrix, Mundos Paralelos, e logo em seguida nós entraremos com as perguntas da produção e as perguntas dos ouvintes. É com você, Alfredo. Tá bom, Márcio. Estou muito feliz de estar novamente contigo. A convite da nossa querida Neuza, uma alegria muito grande, uma honra muito grande. Muito obrigado. Continua dando... Tá dando um retornozinho. Não sei como é que tira isso, Márcio. Continua dando... Retorno. O que será isso? Não sei. Você tá com fone de ouvido? Tô. Tá, né? Tô com fone de ouvido. Será que é isso? Tira o fone e faz sem ele pra gente ver. Mudou alguma coisa, não? Melhorou agora. Parou. Tá bom. Tirei. Tá dando retorno ainda, né? Muito pouco. Uhum. Bom, espero que a gente vai dar retorno. Melhor eu sair e voltar, não?
Não, dá para escutar perfeito, o Alfredo. Vamos lá. Só que eu tá bom, vamos ver se dá para fazer, mas eu estou ouvindo duas vezes aqui, não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo. Então tem algo aí ligado aí. Não é seu celular, seu notebook. Não. Quer sair e voltar de novo? Bem, o Alfredo vai retornar daqui a alguns instantes. Um probleminha técnico. Mas já voltou, já estamos com o Alfredo de novo. Tá bom. Agora acho que está tranquilo, né? Vamos lá. Tá bom, desculpe aí o forfé. Então, Márcia, quando a Neuza me convidou para fazer esse tema, eu confesso que fiquei um pouco receoso. É um tema muito científico, vamos dizer assim, muito de ficção, e eu teria que encaixar um olhar espírita para a gente poder interpretar isso de uma maneira proveitosa para os ouvintes e o pessoal que nos assiste. Pelo menos diferente daquilo que a gente lê e ouve na internet e tantos comentários que tem por aí. Mas, por causa do convite da Neuza, essa última semana, eu acabei assistindo o filme novamente. Eu tinha visto ele em 1999. E, naquela época, a gente não tinha o conhecimento que tem hoje a respeito de inteligência artificial e etc., e tantas coisas novas que a gente tem aprendido. Então, foi interessante ter um outro olhar sobre o filme. Mas eu estava lendo o roteiro, e a primeira coisa que me chamou a atenção é que o filme ele foi baseado num livro escrito por duas mulheres, né, duas irmãs, a Lili e a Lana Wachowski. E achei que, por ser um olhar feminino para uma coisa extremamente tecnológica, eu comecei a perceber que tinha muita coisa por trás das cenas. Tem muita metáfora, muita coisa de ocultismo, muita coisa de conhecimento esotérico, muita coisa de informação filosófica por trás do filme, de modo que ele ficou uma coisa interativa de várias correntes diferentes. Então, eu passei a olhar o filme, assisti ele 3 vezes essa semana para tirar alguma essência que pudesse ser talvez proveitosa para alguém. Então, não sei até que ponto a gente pode chegar a uma conclusão a respeito disso, mas é um filme inconcluso, na realidade. São 3 filmes, né? A grande preocupação, em 1999, era que a inteligência artificial evoluísse a um tal ponto que o homem ficasse submetido a ela. E aí, a inteligência artificial, por ser um mecanismo de domínio, de controle, ele acabaria conduzindo a humanidade sem que a humanidade percebesse. Então, a humanidade estaria vivendo uma ilusão, achando que ela faz as suas próprias escolhas. No entanto, ela recebe os estímulos através da inteligência artificial e acaba vivendo em função dos estímulos que ela recebe, seja de sexo, procura de dinheiro, enfim, entretenimento e todas essas coisas que a televisão de massa propicia, né? A internet, quando chegou, nos tempos atuais, ela procurou mudar a mídia de massa e introduzir uma mídia que cada um busca o que quer, cada um tem livre escolha, cada um usa a internet de acordo com o seu livre-arbítrio.
E a gente está vendo que a mídia de massa está tentando abafar de qualquer jeito a mídia individual pela internet. Isso já acontecia em 1999. Só que o filme, ele prevê uma situação 200 anos depois, ou seja, em 1199, 1200, daqui 200 anos, vai, menos 10, menos 20. Então, o pressuposto nesses 200 anos é que não haveria internet individual e que a mídia de massa dominaria a população a tal ponto em que o homem não teria mais razão para viver, porque ele estaria totalmente dominado pela mídia de massa. Então, estaria vivendo sob o domínio de uma inteligência artificial. As poucas pessoas que despertaram para a percepção de que estava sendo controlado por uma mídia coletiva, essas pessoas, então, criaram um foco de resistência. Estou falando do enredo do filme de uma maneira de fora, né? Essas pessoas criaram uma resistência à mídia de massa e aqueles que se libertaram conseguiram fazer naves para viajar para fora da Terra, de tal modo que ficasse fora do alcance da mídia de massa. Então, essas naves eram seres despertos. E a esperança, a expectativa desse pessoal desperto, que estava fora dessa matriz, era de que houvesse alguém lá na humanidade que também despertasse e conseguisse esclarecer a humanidade para que ela se libertasse dessa escravidão da inteligência artificial. Isso é o resumo da ópera. Aí quem faz o papel de... Aí, veja só, a metáfora que eles usaram no filme é a própria metáfora do Evangelho. O pessoal da nave fez o papel de João Batista, né? Esqueci o nome dele. Ele faz o papel de avisar que vai vir um Salvador. O Neo, que é um cara que já está dentro da matriz, que é despertado para essa verdade, ao escolher a pílula vermelha, ele prefere saber a verdade do que ficar vivendo aquela vida inócua. Ele, quando escolhe a verdade, ele passa a saber que existe uma outra realidade fora da matriz que ele tinha que ajudar a libertar a humanidade para fazer parte dessa outra realidade, saindo do domínio da matriz. Então, é o papel que Jesus exerceu na humanidade quando esteve aqui. Então, o Neo faz o papel de Jesus. Isso, talvez as pessoas que nos acompanham, talvez não tenham tido essa visão. Eu estou tendo essa visão devido a essa maneira de ver as coisas de lado de fora, para poder interpretar o que a gente está sendo visto. 20 anos atrás eu nem cogitava disso. E aí a gente vê que a Trinity, a mulher que se apaixona pelo Neo, é, na realidade, Maria Madalena, que foi a grande mulher fascinada por Jesus e que, depois da morte dele, Jesus conduziu ela para fazer novas revelações que ele fez depois de morto, através dela. Então, esse cenário do filme tem a ver com explicações do Evangelho, né? Os personagens, de certa forma, ilustram aquilo que aconteceu na época de Jesus, numa época daqui a 200 anos, quando a humanidade já não podia respirar, estaria na mesma condição que estavam a Palestina, a Judéia, 2000 anos atrás, submissa completamente. Então, havia a promessa, a expectativa de um Salvador vir libertar. E esse libertador, ele não veio para usar força, ele veio para esclarecer que há uma outra coisa e que teria que se lutar contra esse domínio da cibernético que a inteligência artificial faz. E aí a gente vê que o filme, eu estou resumindo o resumo do resumo do resumo, no pressuposto que muita gente viu o filme, já conhece a história e é redundante a gente ficar repetindo aquilo que foi dito. Então, aqui cabe
algumas coisas interessantes que a gente tira do filme, alguns extratos importantes, né? O filme aborda o aspecto científico da atualidade, que é o grande desafio da humanidade daqui para frente. O que a gente vai fazer com a inteligência artificial? Ela hoje está caminhando para criar robôs cibernéticos com a mesma capacidade, com os mesmos atributos do homem, inclusive até de sensações. E como é que vai ficar o ser humano cheio de problemas, de defeitos, de sensações, de inibições, de bloqueios, de problemas familiares, problemas financeiros, diante de um robô que não sofre, que não fica doente, que não tem problema nenhum, que está sempre bem, no modo de dizer? Será que os robôs vão assumir o papel dos homens? Esse é o grande desafio da inteligência artificial que nós estamos enfrentando daqui para frente. É um dos grandes desafios da humanidade. Aí surge uma pergunta que tem a ver com talvez um outro programa. Como é que é a vida extraterrestre? Ela é cibernética ou é humana? Né? Mas não cabe agora a gente se aprofundar nisso. Mas esse é o grande aspecto científico do filme, além das questões de tecnologia, de viagem através das dimensões, através do tempo, tantas tecnologias que já são conhecidas hoje, que são utilizadas na confecção do filme, de maneira muito interessante até. O americano, para fazer filme, é um espetáculo, né? Eles conseguem trazer em poucas imagens conhecimento científico de alta profundidade, né? De grande profundidade. Agora, um outro aspecto do filme que a gente já viu que tem um aspecto evangélico, tem um aspecto espiritual evangélico, tem esse aspecto que é científico, mas tem um outro aspecto que a gente nota no filme, que é a questão filosófica, porque o filme Matrix ele tem uma conexão intelectual muito forte com a caverna de Platão, que é um filósofo anterior a Jesus, 500 anos antes, 2.500 anos atrás, e que ele falava do mito da caverna. Então, tem um aspecto filosófico muito interessante, mostrando que nós, apesar de todo o conforto, de todas as benesses das quais a gente desfruta hoje, que são infinitamente melhores do que 2.000 anos atrás, ainda assim, nós estamos dentro de uma caverna, porque nós não vemos a realidade externa. Aquilo que está por fora da matriz, só os médiuns têm alguma noção muito rarefeita, muito sutil do que se passa lá fora. Mas a vida lá fora é exuberante e nós não temos conhecimento dela. A gente só sabe o que a Rede Globo informa a gente, ou o que a gente pesquisa na internet. Então, a gente ainda está submetido a esse domínio de massa que é exercido hoje pela inteligência artificial e que nos remete ao mito da caverna, que é o mesmo processo. Na caverna, o homem não sabia o que se passava fora dela. Foi preciso alguém sair e falar, opa, tem coisa lá fora, a coisa é diferente, a realidade é outra coisa. E a mesma coisa aquela historinha que tem num dos livros do Irmão X, do prefácio, do peixinho vermelho, que vivia dentro do aquário, né? E aí o peixinho vermelho, muito magrinho, saiu por meio das grades da represinha lá, que retinha os peixes, e foi navegando pelo rio, chegou no mar, no oceano, e viu a imensidão do oceano, e aí resolveu voltar lá para o aquário, onde eles estavam represados, para avisar os seus companheiros do que existia lá fora. E ninguém acreditou. Pô, não existe nada lá fora. Não existe nave extraterrestre, não existe seres de fora, não existe espíritos de luz, não existe vida em outros mundos, não há nada disso. O que a gente tem é o que a gente enxerga. A vida é a realidade que a gente vive, o resto não interessa, nem interessa saber se existe. Essa é a nossa realidade. Mas nisso nós estamos, de algum modo, sacrificando o altíssimo potencial divino que reside em todos nós. Nós não estamos utilizando.
Os espíritos dizem que nós usamos 10% da nossa capacidade. Nós não emitimos uma luz suficiente para nos iluminarmos. E aqui o filme também remete a isso, né? De a gente produzir a própria luz, porque os seres humanos que estão no filme, eles conseguiram sabotar as fontes de energia que alimentavam a energia para a inteligência artificial, na expectativa de que elas se desmanchassem sem energia. Mas as máquinas aprenderam a usar a energia do próprio homem. Então, elas faziam o homem viver e produziam gente e tanta gente só para poder vampirizar a energia deles para que a inteligência artificial sobrevivesse. Então, veja que loucura que é isso, né? Mesmo que se a gente termine com as fontes de energia, a inteligência artificial sobrevive das nossas energias humanas. Daí eles manterem a gente vivo, como escravos. E então isso nos remete para a filosofia budista, do budismo, porque o budismo propõe uma iluminação interior que nos liberta desse processo de produzir energia para a matriz. Então, quando a gente acende a luz do espírito, que é acima da velocidade da luz, a gente sai fora da matriz sem sair do lugar. Então, esse é um processo também que o filme aborda de forma muito sutil, mas é a questão da iluminação dos seres, né? É uma forma de libertação, não é só aquela que Jesus propôs, olha, morrendo que se nasce para a vida eterna. É possível também se libertar da matriz no exato momento em que nós estamos vivendo, se a gente conseguir vibrar numa frequência mais alta do que essa frequência de massa que nos domina o tempo todo, que nos causa medo, que impacta as nossas sensações, as nossas emoções o tempo todo, e a gente não tem tempo de respirar. Então, é um processo verdadeiro, feito com tecnologia, através do filme. E tem esse aspecto também da luta, né, do ser humano, que é uma luta, às vezes, por mais tranquila que seja uma pessoa, por mais espiritualizada que seja, dentro dela tem uma luta permanente, que é a luta que o filme mostra de uma forma externa, mas ela é interior. A luta que a gente tem entre o ser, o ego nosso dominado pela matriz, e o espírito que quer se libertar dessa matriz. Porque o espírito é de outra dimensão, é de outra realidade, e ele quer voltar para lá. Só que a gente oprime o espírito, ele fica preso conosco. Então, esse é um fator complicador. Agora, tem um aspecto aqui que eu estou com muito receio de entrar nele. Eu acho que a gente podia fazer talvez uma pausa, ver se tem alguma questão que a gente possa interagir com os nossos amigos, com os ouvintes, com o próprio pessoal da redação, o Márcio. Nós temos... Esse aspecto que eu talvez queira entrar, mas estou com muito medo, possa deixar para depois de a gente ver o que o pessoal está mais interessado. Nós temos uma pergunta aqui, já de um ouvinte no chat, e algumas perguntas já da produção. Vamos colocar a pergunta do Luiz Antônio Romani. Legal. A inteligência artificial pode e vai ler ou vai ter, eu não estou entendendo aqui, estudar, pesquisar, descobrir e entendendo que existe o mundo espiritual. Pergunto, essa inteligência artificial pode invadir e dominar o mundo espiritual? Não. Aí entra bem o que está no nosso tema do título do nosso trabalho, da nossa reunião. A dimensão espiritual, ela transcende tanto a realidade física, transcende a realidade da inteligência artificial, da robótica, da cibernética, ela transcende, inclusive, o plano espiritual terrestre. O espírito está para além do plano espiritual
que envolve o nosso universo inteiro. O espírito vem de um outro universo, de uma outra realidade na qual vive o Pai Celestial. É outra coisa. O que nós temos aqui, que se submete, de certo modo, à inteligência artificial, é o nosso ego, que a gente confunde como sendo o espírito. O ego é a nossa consciência, mas não é o nosso espírito. O nosso espírito está para além do ego. É outra coisa, é outra realidade. Então, o espírito jamais será dominado por qualquer forma produzida pelo homem. E nós sabemos que a inteligência artificial é produzida pelo próprio homem. O homem está criando um ser que vai dominá-lo, se continuar nesse ritmo. Que já criou, já é fato. Mas vai acabar o quê? A gente vai nascer, o nosso ego vai nascer dentro de um robô? Muito complicado os desafios que nós temos pela frente, né? Como é que nós vamos reencarnar na frente? Se a gente estiver no plano espiritual terrestre e escolher entre um corpo físico humano que sofre, que dói, que sente, que tem necessidade, que precisa comer, precisa isso, precisa aquilo, tem tantas necessidades, ou a gente vai encarnar num robô que não precisa nada disso? Então, são grandes os desafios que nós teremos no futuro. Talvez daqui a esses 200 anos de que fala o livro, né? O filme, Matrix. Eu não sei se o nosso irmão... Mas isso daí tudo é parte do nosso ego e da nossa consciência, do nosso ser que vem evoluindo ao longo dos milhões, dentro desse universo, seja em outros mundos, seja aqui na Terra. É o nosso ego. O nosso espírito está para além de tudo isso. Então, é outra realidade. O espírito vibra numa frequência acima da velocidade da luz. E, portanto, ele não se submete à luz. A luz submete o nosso ego, submete o nosso corpo, submete tudo que nós vivenciamos, mas não submete o espírito. O espírito vibra numa frequência superior à da luz. A luz é um redutor da luz do espírito. A luz que nós conhecemos. Formulem suas perguntas, participem do programa Espiritismo Sem Máscaras, hoje com o tema Matrix, Mundos Paralelos. Temos mais uma pergunta do ouvinte Adriano. Podemos dizer que a arte, a exemplo do filme Matrix, nos prepara para o futuro que iremos vivenciar? Eu acho que essa é a grande questão. Até mesmo o filme propõe isso. Quando o Neo fala com o oráculo, que é a médium, né, ela tem acesso ao plano espiritual, ela não sabe responder. Não tem resposta. Por quê? Porque o futuro, para a nossa realidade fisiológica, ele não existe. Ele tem que ser construído. E essa construção decorre das escolhas que nós estamos fazendo nesse exato momento. Nós seremos, no futuro, aquilo que seja consequência do que nós estamos fazendo agora. Então, o futuro não existe por essa ótica. O espírito, sim, ele está numa outra dimensão e ele pode ver o futuro que, pelas projeções do nosso pensamento, das nossas tendências, ele pode mais ou menos prever o que nós seremos daqui 100, 200 anos. Aí acontece o quê? Quando o espírito lá fora vê o caminho, a direção que a gente está seguindo, o que eles fazem? Eles procuram um médium e avisam. Olha, se vocês continuarem nesse caminho, vai acontecer isso, isso, isso. Vocês vão ser dominados pelo próprio monstro que vocês estão criando. A mídia de massa vai acabar massificando vocês vão perder individualidade. Eles avisam. Agora, a gente ou escuta o aviso e muda, ou a gente não ignora o aviso e continua a nossa vida, enganado pelas circunstâncias. Mas a escolha é nossa, é a pílula azul e a pílula vermelha do filme. Quem quer a pílula vermelha, saber a verdade e sofrer com a verdade? A verdade não é boa. Saber que nós estamos dominados não é uma grande coisa. É muito doloroso saber isso. Meu Deus, eu não sou dono da minha vontade? Eu estou fazendo o que
a mídia impõe que eu faça, os estímulos que eu recebo são os estímulos que vêm de fora, não são meus. É muito complicado isso. Agora, se a gente, não, o que eu estou vivendo está muito bom, eu tenho comida, tem sexo, tem vida, tem isso, tem aquilo, tarará, é a pílula azul. Não quero saber mais nada, o que eu estou fazendo está bom, para que eu vou querer mudar isso? Percebe? A situação é complexa, é uma escolha difícil. A verdade é uma coisa, e a vida que a gente leva como sendo verdadeira, e que é ilusória e falsa, transitória, é mutante, ela é efêmera. A vida permanente, a gente não está acessando ela, nós estamos distantes dela. A gente só acorda quando desencarna e olha lá, quando desencarna esclarecido. É complicado o negócio. Agora, saber que, nesse exato momento, dentro do corpo que nós habitamos, saber a verdade é um desafio muito grande, mas também nos ensina a viver sem que o sofrimento nos cause mal. A gente encara o sofrimento como consequência de uma mídia, de uma inteligência artificial que faz com que as pessoas nos causem mal. Nem elas são culpadas do mal que nos fazem. Elas também estão condicionadas a fazer o mal. As pessoas despertas não fazem o mal, mesmo que os condicionamentos exijam que a gente reaja, que a gente se vingue, que a gente lute, que a gente brigue. Uma pessoa espiritualizada, ela se mantém tranquila diante de quaisquer circunstâncias, seja de sofrimento, seja diante da morte, da violência, da agressão, porque ela sabe que as outras pessoas estão agindo por condicionamentos e não por vontade espiritual. Então, tem essa complexidade para a gente administrar, né? Então, o problema nosso é que o nosso espírito seja o nosso governante, e não o nosso ego. O ego continua existindo, mas ligado a uma outra realidade, e não submisso à realidade na qual nós estamos inseridos, que é transitória, provisória. Não sei se agradou o nosso irmão, mas a verdade não é uma coisa tão boa quanto parece. Por isso que Jesus fala, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Mas por que ele não falou a verdade? Porque era muito doloroso, vocês não estão prontos para suportar. Jesus não falou. Não adianta falar, vocês não vão acreditar. É melhor vocês viverem até que vocês procurem e descubram que é a verdade por si mesmos. E é o que está acontecendo conosco agora. Nós estamos sendo despertados. Esse filme é um filme de despertar espiritual. É um filme altamente espiritualista. Agora, veja só, apenas para a gente dar um outro envoltório, a gente percebe nesse filme que ele é um filme doutrinário, de despertar espiritual. Por quê? Porque ele envolve filosofia, religião e ciência. É tudo que o Espiritismo trabalhou há 150 anos atrás, atualizado. Esse filme, no fundo, a gente não gosta de dizer isso, mas ele, de certo modo, atualiza alguns parâmetros que o Kardec trouxe 150 anos atrás para o momento presente. Então, se a gente observar bem o que está sendo feito nesse filme, por isso que chama Matrix, é o entrelaçamento desses três vetores da humanidade, ciência, filosofia e religião. Foi isso que eu enxerguei. Eu não vi ninguém que tivesse tido essa visão, mas foi a conclusão que eu pude tirar até agora do filme. Nem é uma conclusão, é apenas uma constatação, uma percepção que muita gente pode discordar, com certeza. Tem outros aspectos a serem vistos. Não sei se tem mais. É isso. Visitem o nosso site da Rádio Brasil Espírita, participe da nossa enquete, vote na nossa enquete.
Conheça o novo site da Rádio Brasil Espírita. 9 anos no ar, chegando agora já pertinho, agora no mês de dezembro, dos seus 10 anos de idade. Quem participa com a gente também, vamos lá, deixa eu ver, a pergunta é a Minis. Estariam as forças do bem, a espiritualidade superior, dirigindo e conduzindo o ser humano a desenvolver a inteligência artificial para ajudar a evolução da humanidade? Eu penso que não, mas é uma opinião puramente pessoal, eu posso estar redondamente equivocado. Mas, assim, eu penso que... Eu lembro muito, quando o Chico foi nos Estados Unidos investigar as grandes invenções que estavam lá, sendo feitas com relação à parapsicologia, com relação a tantas ciências, ciência atômica, a física quântica, foi o primeiro contato que o Chico teve com física quântica, e ele estava junto com o Valdo Vieira, então o Chico ficou fascinado pelos grandes desafios que a ciência estava enfrentando e estava resolvendo, mas era o homem que estava resolvendo, não havia ali a espiritualidade. Até que o Chico pergunta por um diretor da NASA: qual é a intenção pela qual vocês estão produzindo energia atômica, estudando parapsicologia e tantas coisas? E o cara da NASA falou: para termos poder. Aquele que tiver a arma mais poderosa domina o mundo. Então, a parapsicologia, que era um negócio, uma coisa fascinante, que devia estar ao alcance de todos nós, porque ela foi comprovada, da transmissão de pensamento, da transmissão de ideias através da mente, de você descobrir o que está acontecendo através da mediunidade e tudo mais. O que os americanos fizeram? Eles pegaram a parapsicologia, fecharam dentro do ambiente fechado, e ela serve para fazer espionagem. Só para isso. O público não tem mais acesso à parapsicologia. Ela virou um mecanismo de espionagem industrial, espionagem militar e tantas outras coisas. É assim que funciona. Tudo é feito para efeito de dominação do homem pelo homem. Não tem espiritualidade nisso, no meu modo de ver. A espiritualidade pode tentar ajudar, mandando mensagem, fazendo advertências, escrevendo um livro como essas meninas escreveram, alertar a gente para essa Matrix, mas quantos estão interessados em sair da Matrix? Você vai contar nos dedos. Dá para contar nos dedos, porque não é fácil e não é gostoso. Custoso e doloroso. Eu não sou pessimista, não. Eu sou altamente otimista. Em algum momento, essa matriz vai se dissolver. A matriz, no meu modo de ver, ela está funcionando para a humanidade como um casulo. E dentro do casulo você tem a humanidade na condição de lagarto. Esse lagarto, uma hora, vai querer voar, vai querer romper o casulo para ver outras coisas. Vai virar borboleta. Mas isso depende de nós. Os espíritos não têm como nos ajudar nisso. Eles não podem quebrar o casulo de fora para dentro. Somos nós que, do mesmo modo que a lagarta quebra o casulo para sair voando, e não pode quebrar antes dela estar pronta, a humanidade está sendo conduzida desse mesmo modo. Nós que temos que romper com isso. Mas quantos estão interessados? A gente vê a mídia e fala, pô, quem que está certo? A internet ou a mídia? Quem é fake news? Um fala que é um, é o outro fala que é um. E a gente tem que escolher a pílula vermelha ou a pílula azul. Complicado o negócio. A vida é feita de escolhas. Não tem como. Mas a maioria vai onde sopra o vento, onde é mais cômodo.
se o mundo for nessa direção, eu vou ser sustentado, para quê? Não vou precisar trabalhar, para que eu vou me esforçar? Melhor deixar esses caras tomarem conta. Mais fácil viver como um marionete. Agora, viver de forma livre, de ter liberdade de expressão, liberdade intelectual, liberdade espiritual, isso custa muito caro, é um preço altíssimo a pagar. É para poucos. Para poucos. Mas chegará um dia que a humanidade inteira vai querer se libertar pelo exemplo dos poucos, como foi o caso de Jesus, como foi o caso de Buda, como foi o caso do Chico Xavier, como foi o caso de Kardec e tantos outros, que vieram trazer luzes para a gente interpretar a matéria, não se subordinar a ela. Você está participando do programa Espiritismo Sem Máscaras. Eu estou recebendo Alfredo Narra, de São Paulo. E você pode continuar formulando suas perguntas. Um abraço a todos que nos acompanham através do chat do YouTube, como também através do chat do Facebook e da fanpage. Participação do Luiz Messano. Afora as confusões da semântica, a essência, a consciência eterna que somos, independe do aparato estrutural onde venha a habitar, se imantar? Habitar, perdão. Onde vem habitar ou se imantar. Olha, esse é um assunto que eu estava evitando entrar. Veja bem, nós, cada ser em si, ele é constituído do quê? Do corpo físico, que, se nós compararmos a nossa personalidade com um computador, o nosso corpo físico equivale ao hardware, a máquina que nós temos. O nosso ego, o nosso corpo espiritual, equivale ao quê? Ao software. A máquina não produz nada sem ter um software dentro. E nós temos o operador do computador que está fora dele. O computador bota lá uns comandos e vai passear. O computador trabalha sozinho. O nosso espírito equivale ao operador. Ele está para além do software, para além do ego, para além da nossa constituição espiritual, que o Espiritismo abriu para nós a estrutura do perispírito, que é apenas a estrutura do corpo espiritual. Mas não é o espírito. O espírito é o operador desse processo. Ele, sim, se imanta ao ego para direcioná-lo e conduzi-lo. Mas é uma briga. Por quê? Porque o espírito é livre, ele vem de uma outra realidade. E o ego é uma construção feita dentro deste universo inteiro ao longo de bilhões de anos. Aquilo que nós somos como software, como perispírito, como corpo espiritual, como ser, é uma edificação construída ao longo de bilhões de anos. Nossas consciências já viveram como minerais, como animais, como vegetais, para chegar nessa constituição, nesse modelo biológico humano, com inteligência racional, que foi a maior conquista do ego, o raciocínio, a inteligência, que nenhum dos outros animais tem no nível que nós temos. Isso foi conquista de bilhões de anos. Mas isso não é o espírito. Percebe? Agora, o espírito briga com essa consciência construída dentro desse universo. Esse aqui é o grande drama da gente. Então, a gente ou ignora o espírito completamente e condiciona o espírito a obedecer o nosso ego, e a gente faz o que quer, ou a gente medita, a gente entra em outra
frequência vibratória mais elevada e entra em sintonia com o próprio espírito para saber o que ele gostaria que nós fizéssemos para nos libertarmos disso aqui. Quem é que está alinhado com o próprio espírito? Quase nenhum de nós. Nós não temos consciência dele. Nós temos consciência do nosso ego, daquilo que nós somos, do acervo de experiências que nós vivemos no passado, das reencarnações passadas. Tudo isso está no nosso inconsciente, na nossa consciência ególatra. O espírito, ele é sempre o mesmo, sempre partícula do Pai Celestial, que é uma outra realidade. E essa realidade é a espiritualidade superior, está fora do universo que nós vivemos. O universo que nós vivemos é uma construção inferior. Eu não queria entrar nesse assunto, mas, infelizmente, eu já fui apedrejado e crucificado muitas vezes por causa disso, mas pouco importa, a vida passa de qualquer jeito, e se a gente levar isso para o túmulo, faz o quê? Perdeu a chance? Né? O que acontece? Essas meninas aqui foram visionárias. O filme, eu deixei ele passando aí atrás para as pessoas lembrarem qual filme que é. Mas as meninas fazem referência a aspectos que pouca gente deve ter percebido. Ela faz referência à Cabala, o filme Matrix, tem referência à Cabala e tem referência à maçonaria, que são instituições filosóficas, esotéricas, que veem o mundo de outra forma. Não é para o público em geral, é uma maneira peculiar de ver. Agora, o que diz a Cabala e que, se a gente for ver bem, a Cabala e a maçonaria se associaram para construir os Estados Unidos? O que elas dizem? O terceiro filme da série, que vale a pena assistir também, embora seja já mais redundante, aliás, é o segundo filme. O Neo é apresentado para o arquiteto, o grande arquiteto, o criador da Matrix, que não é Deus. Esse é o grande drama, nós não sabemos disso. Nós achamos que o Deus do Velho Testamento, que não é o verdadeiro Deus, é o Deus que construiu esse universo, é o Javé, é o grande arquiteto, é o Deus Todo-Poderoso, é a inteligência suprema, qualquer que seja o adjetivo que a gente dê a esse Deus do Velho Testamento, ele é apenas um Deus inferior que criou o universo inteiro. Mas não é o Pai Celestial que criou essas centelhas divinas que são os nossos espíritos. Isso só a Cabala diz, isso somente quem sabe disso veladamente também são os altíssimos graus da maçonaria, o grau 33 para cima. Então, são revelações para pouca gente. O que adianta a massa saber disso se não sabe lidar com isso? Nós não aprendemos a lidar com o nosso ego ainda. Como é que nós vamos lidar com uma realidade que extrapola o próprio universo? A gente tem muitos milhões de anos pela frente, dentro do universo. Então, nós vamos evoluir aqui na Terra, em outros planetas, etc. Mas a busca da verdade é a busca do espírito. Quando a gente descobrir o espírito e o papel dele dentro desse universo, aí a gente fica em paz e é livre. O Luiz Messano, ele ainda continua ainda. Transpor essa condição estrutural biológica egóica, dominada e induzida, nos causa medo da transformação? Não deveria. Não deveria. O que causa medo na gente, o que causa o sofrimento, e aí
filosofia me fala isso, é o budismo, é o apego. Todo sofrimento nosso vem do apego, da expectativa de resultado, dessa nossa busca pelo retorno. É isso que dá medo, medo de perder, medo de não alcançar o resultado, medo de se desapegar das coisas, medo de se desapegar de um parente que está morrendo, medo de se apegar dos nossos afetos queridos. A gente tem medo de tudo. Quem perde esse medo e sabe que nada nos pertence, nem nossos filhos, quem perde esse medo, acabou o problema. Se desapegou de tudo, não sofre mais por nada. Sofrimento acaba. Você fica absolutamente... Não fica insensível, não. Você fica acima das circunstâncias. Você domina as circunstâncias. Você ajuda a resolver as questões dessas circunstâncias sem se deixar dominar por elas. Você é o senhor delas. É diferente. E aí você tem condição de ajudar. O que adianta você querer ajudar uma pessoa que sofre se você sofre junto com ela? Como é que você vai salvar uma pessoa que está morrendo afogado se você morre junto com ela? Isso não é ajuda. Nós temos que estar com controle emocional nosso, sob domínio nosso, para poder ajudar. Nós temos que estar em condições de ajudar. Não é aquilo que se diz por aí, não, a gente tem que primeiro gostar de si mesmo. Não é que gostar de si mesmo, é controlar as suas próprias emoções. É ter domínio sobre as suas emoções, domínio sobre o seu processo mental, sobre a sua forma de raciocinar. É isso que funciona. E aí você está pronto para ajudar qualquer pessoa em quaisquer circunstâncias. É isso que funciona. Então, não sei se atende o companheiro, o amigo, mas é a maneira como eu penso. Não sei se eu estou certo. Muita gente, inclusive, pode discordar de mim. Ah, mas então você não gosta de ninguém? Eu já ouvi isso. Então você não gosta de ninguém? Não, eu gosto do mundo. Você tem que gostar de todo mundo. Não pode ter acepção de pessoa. Imagina Jesus ter acepção de pessoa. Não tinha. O Chico não fazia acepção de pessoa nenhuma. Ele atendia tanto o presidente da República quanto o mendigo. E é o exemplo que nós temos. Esse é o nosso patrimônio espiritual que está em jogo. E isso é muito recente na humanidade. Na época de Jesus, era proibido perdoar. Jesus foi condenado porque perdoou uma adúltera. No julgamento dele, foi uma das razões da sentença que ele sofreu. No julgamento judaico, não o julgamento romano. Mas a lei judaica era absurdamente impositiva e fazia acepção de pessoas, porque o Deus do Velho Testamento, o demiurgo, o arquiteto, a inteligência suprema, faz acepção de pessoas. Esse é o drama que a gente tem no Espiritismo. Pouca gente percebe que o Espiritismo trazido por Kardec é vinculado ao Velho Testamento e ao Deus Javé. O Espiritismo trazido por Chico Xavier é o Espiritismo que Jesus deixou. O Espírito da Verdade, que comandou a pleiade de filósofos que trabalharam com Kardec, não é a mesma pleiade de espíritos que trabalharam com Chico Xavier para trazer o Evangelho redivivo de Jesus, não do Velho Testamento. O Novo Testamento redivivo. O cristianismo antigo era uma briga colossal entre judeus ortodoxos e judeus despertos, entre apóstolos e pessoas do poder. Era uma briga insana e eram todos cristãos. A dúvida nunca foi sanada, a dúvida foi levada para o Concílio de Nicéia. E no Concílio de Nicéia se estabeleceu uma coisa absurda.
porque os padres envolveram o imperador Constantino de tal modo que tomaram o poder dele. O Constantino foi passado para trás. Foi um golpe de Estado. E, a partir de Nicéia, a Igreja tomou conta do Ocidente e virou catolicismo imperialista. E o Constantino levou o gnosticismo, que é outra coisa, para o Oriente. E o Oriente progrediu vertiginosamente. As grandes cidades, até o ano 1000, estavam no Oriente. E o Ocidente virou esse saco de gato, guerra sobre guerra, mais guerra, porque os cristãos nunca se entenderam. Sempre houve a briga do Velho com o Novo Testamento. O Velho Testamento é impositivo, é mandão, pune, castiga, causa temor, causa medo, é uma matrix. Quem criou a matrix foi o Deus do Velho Testamento. Jesus veio salvar a gente dessa matrix. Mas quem aceita Jesus de verdade? A gente quer que Jesus se submeta ao Velho Testamento. Porque aí a gente fica confortável, a zona de conforto. É muito complicada essa questão. Não é um assunto para a gente... Isso é teologia, né? A gente vai discutir isso, mas é muito sério o assunto, muito grave, é muito complicado. Mas a gente tem que começar a pensar, porque daqui a pouco, se a gente continuar nessa lassidão moral, nessa vai dar valsa, as máquinas vão tomar conta. É óbvio. E não tem nada a ver com espírito. Né? Para nós, vai ficar o quê? Entretenimento. Não vai ter emprego, não vai ter nada. A única coisa de ganhar dinheiro é com prostituição, sacanagem, roubalheira, corrupção. É o que sobrou. É verdade. Não é? É muito complicado o negócio. É isso aqui em Maceió, são 23 horas. Nossa, vai longe. Vamos lançar mais 2 perguntas. Vamos lá. Neide Carreira. É muito triste ver que voltamos à estaca zero, a exemplo dos ensinamentos deixados por Jesus. O que aprendemos até hoje? Essa é uma questão séria também, viu, Neide? A gente aprendeu muito, nós sabemos muito, somos muito inteligentes, somos muito espertos, somos muito vivos, somos muito ágeis, raciocinamos numa velocidade impressionante. O problema é que as nossas atitudes não correspondem aos ideais que que Jesus criou para nós como modelo, digamos assim. Então, a gente corrompe esses ideais. A gente questiona toda hora o modelo que Jesus deu. Eu devo perdoar, eu devo amar o meu inimigo, eu devo... A gente questiona tudo. Será que Jesus fez isso mesmo? Falou isso mesmo? Será que foi assim mesmo? Então, os ideais de Jesus são muito difíceis de serem aplicados. Então, a gente sabe o Evangelho, a gente conhece de cabo a rabo, de trás para frente. Os espíritas, os nossos amigos espíritas, conhecem o Kardec de cabo a rabo, conhece em parte. Pouca gente compreende o Chico, embora leia as obras dele, muito pouco compreendido, mas pessoalmente eu acho o Chico superior a Kardec, mas pouca gente compreende. E o que acontece com todo esse saber? A gente não consegue praticar. Tem vergonha de ser bom, tem vergonha de... As instituições, mesmo as instituições espíritas, que a minha geração ajudou a criar, a minha geração criou o movimento espírita, sobretudo aqui em São Paulo, tantos amigos nossos que contribuíram para que o espiritismo chegou a ser o que é. E o que adianta? Está sendo reduzido também a uma religiãozinha de quinta categoria, cheia de rituais, de dogmas, de restrições, de comandantes, de dirigentes, de cargos, de posições, de conselhos.
Não vou falar palavrão, né? É, Mas está errado. totalmente. Né? Vamos à última participação, que é do Horácio. Horácio de São Paulo. Se não mudarmos, então estamos a caminho de sermos dominados, enquanto encarnados pelas inteligências artificiais, já que ninguém de fora e espiritualidade vai interferir? Como é que a mentira e a falsidade nos domina? A gente, quando ouve uma fake news, uma mentira a primeira vez, a gente... Isso é bobagem, é falso. Mas quando você repete uma mentira, de manhã até à noite, como faz a televisão, chega uma hora que a tua resistência emocional não aguenta. Você fala, pô, dane-se, seja o que eles quiserem. Eu não tenho força sozinho para mudar isso. Então, a inteligência artificial, que é a mídia de massa, televisão de massa, ela impõe a vontade dos que estão por trás dela, do establishment, que comanda, que controla o consumo que a população tem que fazer para sustentá-los. Então, a mídia, ela tem esse poder. É o quarto poder. E é muito eficiente, é muito eficaz. Foi e tem sido, mas, de certo modo, nas eleições de 2016 para cá, a verdade começou a aparecer por baixo do pano, na internet. Ninguém. Só que agora a mídia está acabando com a internet. Está dizendo que tudo que está na internet é fake news. E aí, de tanto falar isso, a gente vai deixar de acreditar na internet. Então é muito complicado. Manter a sanidade mental diante de uma mentira sistematicamente imposta não é simples, não é fácil. Ou você não assiste mais nada e passa a pensar livremente, estuda através dos livros, através dos grandes sábios, e você procura os grandes mestres, e você procura elevar sua frequência vibratória, sua meditação aos níveis mais altos, e buscar as inspirações superiores, ou não tem jeito, você vai se submeter a isso. Não vai ter como. Na hora que chegar aí tem que tomar tal vacina, você vai ter que tomar. Complicado o negócio. Mas é o mundo que nós vivemos. Jesus se submeteu a tudo, deixou tudo acontecer, mas não deixou de falar, não deixou a liberdade de expressão ele nunca perdeu. Até mesmo na cruz ele manteve a sua coerência. Imagina se Jesus na cruz tivesse se revoltado, se ele tivesse feito aquilo que o grande arquiteto, a inteligência suprema, tivesse imposto que ele fizesse, que era descer da cruz, comandar um exército e libertar os judeus dos romanos. Era isso que era para ser feito. Mas Jesus falou, não, eu não vim para isso. Vim trazer uma nova lei, uma nova versão dos fatos. Obrigado, hein, Márcio? Desculpa, eu abuso um pouco da generosidade sua, dos amigos. O assunto é complicado, é complexo, mas é fascinante. A gente precisa enfrentar. Palpitante. São 23h06 no horário de Brasília. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Já estamos ansiosos com o retorno do Alfredo, com um tema que muito em breve iremos passar para vocês. E já vamos passar aqui para vocês agora, antes de terminar, o próximo tema, que será no dia 5 de abril. Eu vou colocar aqui o bannerzinho só para vocês. É criogenia. Qual a visão espírita? E quem vai participar é o Dr. Carlos Alberto de Sergipe e Tono Sarmento de Alagoas. Muito bom. As suas últimas considerações, Alfredo. O programa de hoje foi excelente e você, como sempre,
nota 10. E é uma alegria sempre participar com a gente aqui do programa Espiritismo Sem Máscaras. Márcio, eu sou muito feliz de estar com vocês, agradeço muito o convite de vocês, a nossa Neuzinha, que eu adoro. Eu sou muito grato pela oportunidade de a gente poder, antes de desencarnar, poder deixar pelo menos um pouco do que a gente aprendeu nessa vida, né? Fico muito grato pela oportunidade. Um forte abraço, um beijo no coração de todos os que nos ouvem, de todos vocês que nos deram essa oportunidade. Muito obrigado. Vocês escutaram e assistiram o programa Espiritismo Sem Máscaras. Dia 5 de dezembro estaremos de volta com mais um programa. Beijo no coração de todos. E lembrando sempre aquela frasezinha que eu deixo no final. E lembrando que a história não tem fim. Continua sempre e mais sempre que você responde sim, a sua imaginação e a arte de sorrir a cada vez que o mundo lhe diz não. Continuem com a programação da primeira rádio espírita do estado de Alagoas.